pessoal, tudo bem com vocês? Devido aos exercícios de matemática da aula passada e as correções que eu fiz, vocês podem conferir, senti a necessidade de falar um pouquinho mais a respeito de gráficos, muito importante para passar batido. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho mais a respeito de gráficos. Então prestem atenção. Então tá, pessoal, vamos lá, O que nós vamos fazer hoje? Eu vou passar por cada uma das questões e falar um pouco sobre cada um dos gráficos, sobre os dois gráficos, que eu passei para vocês. Nos exercícios eu vou repetir o uso deles, uma questão para cada um ali, e eu vou acrescentar um gráfico diferente, eu vou mostrar para vocês vão entender. Por que eu estou fazendo isso? O gráfico é algo muito importante para passar batido. Senti essa necessidade depois que eu fiz a correção das questões. Então vamos lá, pessoal. Na primeira questão, vocês estão vendo aqui, eu coloquei um gráfico que tem lá o aumento do dólar nos devidos meses ali. A primeira questão, eu perguntei em qual mês o dólar estava mais alto. Então já vou para essa interpretação aqui que vai ajudar acho que é a terceira questão. No mês de setembro, ele especifica ali de tantos a tantos dias, ou seja, do dia 1º até o dia 18, teve uma alta, do dia 18 ao dia 22 teve outra alta, e ali desceu um pouco o valor do dia 22 ao dia 25. Então tem uma das perguntas que eu faço, já vou adiantar ela aqui, de por que esse mês está espalhado ali pelos dias. Pessoal, tem várias coisas que podem justificar isso, mas assim, falando de forma mais direta, porque o gráfico quer especificar esse mês. Então a resposta dessa pergunta, por que o mês de setembro está ali separado ali por dias? Porque teve uma variação muito alta? Na verdade eu não sei se teve uma variação muito grande. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser uma das explicações. Só que o que eu sei é o quê? Que o gráfico quer mostrar melhor esse mês. De repente esse gráfico foi feito para mostrar algumas estatísticas de todos esses meses, mas esse gráfico foi feito de repente em setembro, no final de setembro. E aí ele quis especificar o mês vigente, ou o mês anterior. Ele falou, não, esse mês que é o mês mais próximo, quis explicar. O gráfico quis explicar melhor esse mês, por isso que separou ele ali por dias. Como a questão que eu estou perguntando qual é o mês, podem escrever só setembro, estaria correto. Pode escrever 22 de setembro, também está correto, porque não deixa de estar certo. Você falou o mês, você especificou um pouquinho melhor a respeito ali, falando a respeito do dia ali. Então é simples, essa interpretação do gráfico é tranquila, A segunda questão que eu falo ali, que na maioria dos meses ele aumentou, mas em alguns meses caiu. Em quais foram esses meses, Quando eu perguntei isso, o que eu gostaria de saber? De qual a qual mês. Então, seria interessante que vocês falassem, por exemplo, assim, de março a abril, Quando ele caiu? De março a abril, de maio a junho, e de 22 a 25 de setembro. Você falar só o segundo mês também, aí em abril caiu. Lógico que é de março a abril que você vai estar falando. Também é totalmente correta a questão. Tem mais uma questão aqui sobre isso. Eu já respondi essa terceira questão. A que pergunta por que o mês de abril está especificando por datas. Porque o gráfico quis demonstrar melhor esse mês. Essa é a resposta correta. Outras suposições podem existir, mas essa é a correta. Aí agora a gente entra em outro gráfico, que esse aqui é interessante a gente conversar um pouco a respeito dele. Então o que aconteceu nesse aqui? Então é um gráfico, obviamente, feito aqui em Excel. Eu tenho aqui as linhas das colunas aqui. E aqui ele está num campeonato qualquer aqui. Ele está especificando o quê? Que está falando de um time, em 12 rodadas. Que quando ele ganha 3 pontos. Quando ele empata, ele ganha um ponto só. E quando ele perde, não ganha ponto nenhum. Então o que a gente tem que ver aqui? A gente olha ali, por exemplo, primeira rodada. Olha ali, do primeiro.
Quando aumentou só um ponto, significa, obviamente, que ele empatou, né? Subiu um ponto, empatou. Na segunda rodada, o que aconteceu? Ele subiu 3 pontos, ele já estava com pontos, subiu até o quarto. Então, é simples esse gráfico, mas exige atenção. O gráfico é feito para ser intuitivo, é feito para você olhar e você entender ali o que está acontecendo de maneira simples. Para isso que é feito, né, os gráficos. E eu percebi que nesse gráfico a sala em geral teve mais dificuldade. Então ali é só você olhar o que? Você olha a rodada e você vê o que aconteceu. Se eu olhar para a terceira rodada, subiu? Não, nenhum, que seria o empate, e nem 3 pontos, que seria a vitória. Ou seja, ele perdeu. Então na terceira rodada ele perdeu. Comparando na quarta rodada, comparando da terceira para a quarta, subiu? Não, nenhuma casa, nem 3, né? Casa não, pontos, né? Nem um ponto, nem 3 pontos. Ou seja, ele não ganhou, ele não empatou, ele perdeu. E assim eu vou entendendo o gráfico melhor, né? Então, daí as duas últimas questões, elas têm, como que fala, tem como base essa comparação. Quando eu pergunto em quais rodadas o time ganhou, é só você ver quais as rodadas que subiu 3 pontos. Na segunda ele ganhou, na quinta ele ganhou, na sétima ele ganhou, na 11ª ele ganhou e na 12ª. Né? Deixa eu ver se falei certo. Segunda, quinta, sétima, 11ª e 12ª. Essas foram as rodadas aonde o time ganhou. E a próxima questão que eu pergunto que é, durante as 12 rodadas o time teve maior quantidade de vitórias, empates ou derrotas? Né? Qual que é essa quantidade? Ou seja, se você falasse, ele teve uma maior quantidade de vitórias, com 5 vitórias. Né? Era essa a resposta que eu queria. E aí aconteceu o que aqui? Que se você contar certinho, você vai ter 5 vitórias, eu já contei, né? Eu acabei de contar no exercício anterior, no quarto exercício. Só que se você contar as derrotas, ou seja, quando não subiu nada no gráfico ali, que é quando ele perdeu, você vai ver 5 também. Então ele teve 5 derrotas e 5 vitórias. Essa é a resposta correta. Agora eu vou mostrar para vocês um outro gráfico aqui, que é um gráfico que a gente chama de pizza. Que ele é redondo aqui, né? Os setores aqui estão demonstrados aqui. E aqui eu tenho os 10 elementos mais abundantes na crosta terrestre, né? Então, na parte, a Terra, né? A parte sólida ali da Terra, a gente pode dividir em 3 partes, né? Que é a crosta, o manto e o núcleo. E na crosta aqui é onde tem essa quantidade de elementos. Tem alguns que está difícil de enxergar, você olha o primeiro ali, você vê que não está para ver muito bem. Aí tem uma legenda em cima ali, separado por cores. Vou fazer algumas questões a respeito dele, então esse aqui também, tranquilo. O que é muito usado nesses gráficos aqui, às vezes é falar de ângulos, né? Por exemplo, o silício ali, ó, representa ali 90 graus, ou mais que 90 graus. Isso aí a gente vai poder estudar um pouquinho melhor. A 90 graus que eu falo nesse ângulo aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês. Esse ângulo aqui. 90 graus seria a metade da circunferência, mas ele não tem 25% exatamente, ele tem 26%. Pera aí, vamos lá, o que é isso então? Imagina que fosse um elemento só, 100%. Seria o ângulo total, né, o 360 graus ali, porque eu estou usando uma circunferência, a circunferência total é 360 graus. Metade dessa circunferência é 180, que é o oxigênio ali. Metade da metade seria 25%. Metade da metade de uma circunferência, se for falar em ângulos, são 90 graus. Tá? Conhecido também como um ângulo reto. E tem os outros aqui. Então, se eu tenho uma porcentagem e eu sei que o 100% de uma circunferência é 360, todas essas porcentagens aqui eu consigo utilizar uma regra de 3 para eu saber quantos graus. Eu posso perguntar em questão de graus ali na circunferência, qual grau representa a quantidade de alumínio nesse gráfico. Você tem ali, você sabe que 100% é 360, 8% vai ser quanto?
consegue fazer facilmente esse cálculo aí. Pessoal, então espero que vocês tenham gostado dessas explicações. Esse vídeo eu não vou subir nem no YouTube, vai ser específico para vocês, vai ficar aqui no Edmodo, pessoal do técnico aqui. Lá vou subir só os vídeos de química mesmo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, né, podem perguntar. Vou estar online para ajudar vocês no horário de vocês. E é isso aí. Um abraço a todos e fiquem em paz.